Alô, meu querido, fala minha querida, olha só o tópico que eu vou conversar com você nessa aula. É um tópico que também quando aparece edital ele é muito fácil, ele é muito simples. Então, o tópico é o processo e julgamento de crimes de responsabilidade acometido a funcionários públicos. Doutor, só tem um problema nesse título aqui. Deixa eu trazer primeiro a previsão legal, né, cara? Esse título está previsto lá no CPP, lá nos artigos 513 até o artigo 518. O que isso significa na prática? Funciona assim. Crimes do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, a lei comeu bola, doutor. O Código de Processo Penal ele fez uma caquinha aqui nesse ponto. Sabe por quê? Crime de responsabilidade, na verdade, ele queria conversar a respeito dos crimes cometidos por funcionários públicos chamados de crimes funcionais, lá do 312 ao 327 do CPP. Então aqui, na verdade, não é crimes de responsabilidade. Embora venha assim no seu edital, você não vai ficar estudando, por exemplo, impeachment aqui, beleza? Crime de responsabilidade, eu não sei se você não se lembra, quando você vê lá em constitucional, você estuda que crime de responsabilidade, na verdade, é uma hipótese de infração de natureza político-administrativa e não crime propriamente dito. Aí você indagaria, Pedro, mas por que essa porra chama crime? Pra dar merda, só pra isso, beleza? Cito pra você o exemplo a Dilma. A Dilma, ela sofreu o procedimento de impeachment. E aí eu te pergunto, a Dilma, ela foi presa por isso? Claro que não. Então, crime de responsabilidade, a palavra crime, ela é errada aqui nesse contexto. Então, é uma infração de natureza político-administrativa. É isso que eu quero que você guarde. Agora, o CPP, ele deu essa nomenclatura de maneira errônea. Na verdade, ele quis se referir aos crimes funcionais. Então, nesse caso, os crimes, o processo e julgamento estaria correto se tivesse assim no CPP. Do processo e julgamento dos crimes funcionais. Dos crimes funcionais. E aí eu te pergunto, onde eles estão previstos? Você vai pegar lá do 312 até o 326, na verdade, do Código Penal. Beleza? O 327, ele é uma norma de cunho explicativa, ela é chamada de norma penal explicativa. O que isso significa, Pedro? O conceito de funcionários públicos. Para essa norma, olha só que legal, o conceito básico de funcionário público para essa norma está lá no artigo 327. Então, Pedro, você está querendo me dizer que os crimes de responsabilidade, nesse caso que não são crimes, na verdade são crimes funcionais, nesse caso eles são cometidos pela pessoa do funcionário público? Sim, só que daí eu te pergunto, quem efetivamente é um funcionário? Doutor, aqui não tem como eu entrar no tópico sem falar com você alguns conceitos básicos de agentes públicos, um tópico de direito administrativo. E aí eu cito os ilustres Maria Silvia Zanella de Pietro e até mesmo o Eli Lopes e o Celso Antônio Bandeira de Mello. Esses doutrinadores, eles trabalham com um conceito básico de funcionário público, que é todos aqueles que exercem efetivamente uma função pública. O Código Penal, no artigo 327, ele cita o seguinte: será considerado funcionário público toda pessoa que seja civil ou militar, pessoa que esteja numa condição transitória ou permanente, ou até mesmo uma pessoa que seja remunerada ou não. Essa pessoa é considerada funcionário público, desde que ela exerça uma função pública. Beleza? Então é isso que eu quero que você guarde, desde que ela exerça efetivamente uma função pública. Agora calma. Se estivermos, por exemplo, diante de um jurado, imagina, Pedro, eu sou jurado, beleza. Na hora que eu vou me recolher para realizar a votação, eu percebo que tem um íconezinho, uma bandejinha, o ícone básico do direito, que é aquela balança, toda banhada a ouro lá no tribunal. Eu olho aquela porra e falo, porra, que bagulho bonitinho, eu vou pegar pra mim aquela parada. Doutor, nesse caso você está exercendo uma função pública que é a função de jurado. Nesse caso você não está sendo remunerado, você vai agir perante um agente sendo uma função honorífica, e nesse caso, se você subtrair coisa móvel alheia desse tribunal, você não responde por furto, mas você responde por peculato furto. Percebeu? Você vai entrar lá no 312. Ou seja, você é considerado funcionário público. E aí como que se dará esse procedimento na prática? Nós veremos já já todo o trâmite de como ele acontece. Então, primeiro,
Crime de responsabilidade é uma nomenclatura errada dada pelo CPP, na verdade ele quis dizer crimes funcionais e o conceito do que vem a ser efetivamente funcionários públicos, só para a gente entender um pouquinho melhor como que na prática isso aqui funciona. Superado o conceito, eu vou entrar com você nessa questão relacionada à prerrogativa de foro. Doutor, funciona assim. Juízes, por exemplo, e promotores, eles têm prerrogativa de foros tipicamente nos tribunais de justiça, em se tratando do Estado ou nos TRFs em se tratando da União. Então, quando eu trabalho, por exemplo, um juiz de direito singular alocado na vara criminal da comarca tal, este juiz, na prática, ele tem prerrogativa de foro, se for aqui no Paraná, no TJ do Paraná, em se tratando da justiça comum. Esse juiz ele é julgado em tribunal, mas funcionário público em sentido amplo, se ele não tiver prerrogativa de foro, ele é julgado pelo juiz singular. Ele vai para o juiz singular. Só vai para o tribunal quem efetivamente tem a prerrogativa de foro de função aí. É o caso do que acontece com os membros do MP, é o que acontece, por exemplo, com os juízes e por aí vai. Show de bola? Para ser juiz, para ser membro do MP, eu preciso prestar concurso? Preciso. Portanto, nesse caso, ele vai entrar aqui na questão relacionada à prerrogativa de foro em tribunal. Mas a regra, Pedro, é qual? Tribunal ou juiz singular? Porra, a regra é juiz singular. Existe muito mais funcionário público sem prerrogativa de foro do que com. Belezinha? Então, estabelecemos um panorama inicial do tópico só para te localizar. Se não houver prerrogativa de foro, ele vai diretamente para o juiz singular, juiz comum. Vamos avançar? Olha só. Agora, eu tenho que te alocar em relação à persecução criminal desse funcionário público. Aqui eu tenho que retomar alguns conceitos de inquérito e de titular da ação penal, seja um titular da ação penal pública ou um titular da ação penal privada. Então, assim, aconteceu um crime. Imaginem que em determinado contexto aconteceu esse crime desse jurado aí, ele subtraiu aquele íconezinho banhado a ouro do tribunal. Perfeito. Esse cara, ele estava na condição de jurado, então, portanto, será investigado e logo em seguida, essa investigação será precedida de inquérito policial. Então, nós temos essa questão do inquérito policial, só que, doutor, lembra que eu te falei? Se a pessoa tiver prerrogativa de foro, eu te pergunto, aqui no Brasil, juiz e promotor são investigados pelo delegado? Claro que não. Então, nesse caso, quando eu trabalho com inquérito policial, eu só aplico para funcionários gerais. Em se tratando de juiz ou do membro do MP, será instalado um procedimento que nós chamamos de inquérito judicial ou até mesmo inquérito ministerial, instalado no âmbito do MP, sendo presidido pelo presidente, no caso do procurador-geral, ok? Então, estamos diante dessa questão relacionada a inquérito. Inquérito policial para funcionários normais ou pode ser outro dependendo do tipo de funcionário público que estiver ali diante do caso concreto. E aí, aconteceu o crime foi investigado, ou seja, estamos na etapa preliminar, e diga-se de passagem, etapa preliminar, etapa investigativa, não se admite o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então aqui eu não tenho contraditório e ampla defesa ainda. Pedro, por que você está me falando isso agora? Eu já vi isso. Calma, você vai entender o porquê. Então o inquérito policial, ele será implementado e em seguida o relatório, o documento produzido no inquérito policial, ele será mandado ao Ministério Público no caso de crimes de ação penal pública ou será mandado ao querelante nos casos de ação penal privada. Beleza? Será enviado ao querelante no caso de ação penal privada. Perfeito, que é o titular imediato aí. Perfeito. Agora, nesse caso, em todo esse momento, eu não exerci contraditório em ampla defesa. Eu, suposto investigado. Percebeu? Aí vem a questão da denúncia e da queixa. Meu amigo, a denúncia e a queixa, nos termos do artigo 513, elas deverão, lembrando que a denúncia e a queixa são petições iniciais que vão deflagrar o processo. Tudo bem. Então aqui a denúncia e a queixa, a denúncia é gerada pelo Ministério Público, porque denúncia só acoberta ação penal pública, enquanto a queixa-crime, ela é proveniente do querelante, portanto, de ação penal privada. Tanto a denúncia quanto a queixa em relação ao funcionário público, elas deverão ser instruídas com elementos, com documentos ou atos afins que assegurem a autoria e a materialidade do delito, com indícios razoáveis ou mínimos de autoria e de materialidade, ok? Então, tudo isso será instruído mediante... Pedro, o que é ser instruído, doutor? Ser instruído é colocar os devidos documentos, é ser provado. Documentos, ou até mesmo exames, corpos de delito, e aí vai. Então, eles serão instruídas diretamente, essas petições, com os respectivos elementos que comprovem a autoria ou a materialidade do crime. Perfeito. Agora vem cá. O juiz, diante desse fato concreto,
ele vai receber essa denúncia ou essa queixa ou não. Ele vai perceber que chegou para ele aquela denúncia ou aquela queixa. Se o juiz aceitar, o processo está deflagrado. Se o juiz rejeitar, caberá depois, por exemplo, ao Ministério Público algum tipo de ação autônoma, ou até mesmo quando a gente trabalha com a questão recursal. Tudo bem? Então, o juiz, ele pode aceitar ou o juiz pode rejeitar essa petição inicial. Isso é o que acontece nos procedimentos convencionais. Doutor, tudo isso aqui que eu falei para você serve para funcionário público. Agora, eu preciso detalhar melhor esse posicionamento do juiz aqui com você. Então, me acompanha só para você entender o que se faz na prática em relação a esse juiz. Olha só, o funcionário público, nos termos da lei, ele tem direito a uma defesa preliminar, defesa prévia, resposta escrita, tudo isso é sinônimo de 15 dias. Antes do juiz aceitar ou recusar. Então funciona assim. Olha que legal. De imediato, agora eu vou traçar para você um novo panorama. Então nós temos esse documento, que é a petição inicial, que pode ser a denúncia ou pode ser a queixa, ok? Olha aqui comigo. Pode ser a denúncia ou pode até mesmo ser a queixa. Desse ponto de vista, o juiz ele vai receber isso aqui será enviado ao juiz, e o juiz ele pode fazer 3 coisas, na verdade 2 coisas. O juiz de imediato, ele pode aceitar ou ele poderá rejeitar. Calma, vamos lá. O juiz ele pode de primeiro, Pedro, rejeitar essa petição inicial para funcionário público nos chamados crimes afiançáveis? Ele pode. Então o juiz ele vai rejeitar e aí não tem processo, tudo bem. Agora, a rejeição ela pode acontecer de imediato. Agora, o aceite do juiz não. Doutor, para o juiz aceitar, o que ele tem que fazer? Antes dele aceitar, ele vai remeter os autos para o funcionário público. Olha que legal. Antes mesmo do juiz aceitar, ele vai pegar esses autos, ele vai remeter novamente ao funcionário público para oportunizar que esse funcionário público realize a sua defesa preliminar, ou defesa prévia, ou resposta escrita, antes de aceitar. A rejeição pode acontecer, mas o aceite não. Doutor, esse juiz, antes de aceitar, ele vai ter que remeter ao funcionário público. E esse funcionário público, ele terá um prazo de 15 dias para responder. Pedro, por que cai tanto 15 dias? Cara, por conta do procedimento básico no procedimento comum ordinário ou sumário. Doutor, nos procedimentos comuns ordinários, por exemplo, o prazo da defesa prévia é depois do aceite num prazo de 10 dias. Você vai dizer que para funcionário público não se aplica os 10 dias, apenas os 15. E esses 15 dias, olha que legal, esses 15 dias acontece antes da aceitação. Então você vai colocar o seguinte, ó, antes do juiz aceitar, o juiz remete ao funcionário público, para que em 15 dias ele exerça o seu direito de defesa prévia. Isso é uma benesse, doutor, aplicada a funcionários públicos. Pessoas convencionais, o juiz, ele aceita primeiro e depois oportuniza a defesa em 10 dias. Percebeu? É o que acontece no PCO, basicamente. Então, hoje, olha que legal, eu tenho esses 10 dias nos procedimentos comuns, só que nos crimes relacionados a funcionário público, há que se falar em 15 dias antes do aceite e não depois. Show de bola? Agora, vamos falar peculiaridades a respeito dessa defesa preliminar. Hoje, a doutrina ela entende o seguinte ponto. Exercer o direito de defesa preliminar, exercer esse direito, em tese, na verdade, exercer esse ato, trata-se de um direito. Tudo bem, é algo assegurado por lei, só que depois nós vamos ver uma súmula do STJ a respeito disso. O ponto que você tem que efetivamente guardar é o seguinte: a doutrina diz que a defesa preliminar nada mais é do que uma antecipação do seu direito de defesa. Olha que legal, a defesa prévia ou defesa preliminar ou resposta escrita no prazo de 15 dias antes do aceite é uma antecipação da defesa. Aí você me diria, Pedro, mas na fase de inquérito, na fase de persecução criminal preliminar, não há que se falar em exercício de defesa. Eu concordo com você, isso aí é uma exceção. É uma exceção em que o indivíduo exerce o seu direito de defesa antes mesmo de estar deflagrado o processo. Lembrando que o entendimento majoritário é que o processo será deflagrado, o processo se inicia a partir do momento do aceite do juiz em relação àquela ação.
ok? Então, cuidado quando cair esse tipo de ato. Esse entendimento o CESP já cobrou dos seus concursantes, justamente na expectativa de tentar enganar o cara. Então, essa defesa, na verdade, é uma antecipação. Beleza. Pedro, o funcionário público ele fez a sua defesa, só que ele não tinha advogado. Doutor, eu te pergunto, para se realizar essa defesa preliminar, essa defesa prévia, exige-se capacidade postulatória? Existe obrigatoriamente a presença do advogado aqui? Doutor, é claro que não. Então você vai dizer o seguinte, a presença na defesa prévia do advogado não é obrigatória. Pode o próprio funcionário público, pelos próprios meios, ele mesmo realizar a sua defesa preliminar. É claro que na prática, meu amigo, na prática a gente sabe que é sempre aconselhável a gente colocar um advogado porque ele efetivamente conhece a lei e sabe melhor como se trabalhar elementos probatórios. Tudo bem, é isso que acontece, mas você pode ter essa vertente de você mesmo fazer, pouco importante a presença do advogado ali. Independe da presença de advogado essa defesa preliminar aqui, essa defesa prévia. Beleza, Pedro, aconteceu tudo isso daqui, aconteceu todos esses atos relacionados a crimes afiançáveis. Detalhe, a lei, ela conversa a respeito que isso só é aplicável aos crimes afiançáveis praticados por um funcionário público. Doutor, hoje, funcionário público, do 312 ao 326, todos eles são crimes afiançáveis. Todos. Então, em tese, se aplica a todos. Excepcionalmente, por exemplo, numa hipótese de quebra de fiança, aí não há que se falar mais em crime afiançável. Aí esse crime não tem como mais eu aplicar outra fiança para esse cara. Mas, hoje se aplica todo esse procedimento a crimes chamados de crimes afiançáveis de funcionários públicos. Diga-se de passagem, do 312 ao 326, todos eles. Ok? Não precisando de advogado. Aí vem a súmula. Doutor, o CESP já adotou essa súmula e eu vou além. O CESP ele adotou a súmula 330 do STJ, divergindo do entendimento do STF acerca do tema. Olha só que ponto legal. Para o STJ, torna-se desnecessária a realização da defesa preliminar, torna-se desnecessária se houver inquérito policial. Olha só. Se a ação penal ela for instruída com inquérito policial, se dentro do inquérito tiver os indícios de autoria e de materialidade, as perícias, os interrogatórios, dispensa-se a resposta preliminar. Doutor, o STF ele foi de encontro com isso. O STF falou negativo, só que foi uma decisão, enquanto isso aqui é súmula. Esse é o problema. O STF teve uma decisão que trata-se de direito líquido e certo do cara. E o cara pode sim exercer o seu direito de defesa prévia, devendo obrigatoriamente ser notificado do feito. Então ele será notificado, ele pode dispensar essa defesa? Sim, mas a notificação dele é obrigatória para ele realizar. Percebeu? O STF ele foi de encontro. E aí veio essa súmula 330 da STJ dizendo que não. Em havendo um inquérito policial norteando a atuação dessa ação ou desse processo penal, há que se falar em dispensa, doutor. Olha que legal, dispensa da defesa preliminar. E isso é um entendimento recente da banca CESP-NB, beleza? Se ela te perguntar, em havendo inquérito, dispensa-se a resposta preliminar ou a defesa prévia, você vai dizer que está certo. Você vai dizer que está certo justamente porque isso aqui é um entendimento simulado. Show de bola? Existe essa divergência jurisprudencial, mas o meu foco com você é ficar justamente na súmula 330, que é onde efetivamente a banca ela vai martelar aqui. Então vamos continuar falando a respeito de algumas peculiaridades agora. Olha só, alguns incidentes que eu chamei assim para você. Temos 3 incidentes interessantes e depois eu vou traçar para você uma observação, ok? E essa observação é principalmente relacionada ao rito sumário, que é o procedimento comum ordinário. Vamos lá, primeiro incidente que eu quero trazer para você. Se esse funcionário público ele não for encontrado, Pedro, beleza, chegou para o juiz lá um crime funcional, afiançável, esse juiz olhou e falou, então notifique o funcionário público. Se esse funcionário público não for encontrado, ou até mesmo se ele não estiver na comarca que ele está trabalhando, o que se faz? Cita-se por edital? Manda-se uma precatória para ele? Doutor, é claro que não. A lei foi expressa. Então, não encontrando o funcionário público, não havendo encontro, ou ele não se encontrando no local de residência, nomeia-se um defensor na hora. Na hora. E é esse defensor quem efetivamente vai realizar a defesa prévia. O juiz ele vai nomear, o juiz nomeia, e em seguida esse defensor é quem vai realizar a defesa prévia, pouco importando se a pessoa está lá ou não. Show de bola? Não tem precatória, não tem citação por edital. Cuidado esse ponto aqui, nem notificação, nem intimação, nem nada por edital, ok? Se ele não for encontrado, nomeia-se um defensor ali na hora e em seguida dá-se início ao procedimento. Segundo ponto interessante que a prova ela pode exigir de você.
Beleza, Pedro, e se houver mais de um réu? Beleza, e detalhe, mais de um réu. Um réu particular e um réu funcionário público. O que acontece na prática? Doutor, o réu particular, ele não tem direito à defesa preliminar. Esse réu particular, ele não tem defesa. Portanto, o que se faz? Aplica-se apenas a defesa ao funcionário público. Olha que ponto. É uma benesse aplicado à função pública. Então, havendo mais de um réu, havendo concurso de réus, ou seja, havendo corréus, esses corréus, os que forem funcionários públicos serão abarcados pela defesa preliminar em 15 dias. Agora, os particulares não. Particular não tem direito à defesa preliminar. Ou o juiz aceita ou o juiz rejeita. Se o juiz aceitar, em seguida dar-se-á a defesa preliminar em 10 dias no rito do procedimento comum ou comum sumário ou até mesmo comum ordinário. Ok? Terceira característica, concurso de crimes. Pedro, eu cometi um furto associado, por exemplo, ao crime de corrupção passiva. Olha só, um furto associado à corrupção passiva. Peculato furto com furto normal. Eu tive, olha que legal, concurso do 312 com 155. Em havendo concurso de crime comum com crime funcional, nesse caso, doutor, e aí tem entendimento jurisprudencial, tanto o STJ quanto o STF, os dois tribunais superiores, eles entendem o seguinte, não caberá a defesa preliminar, justamente porque o crime comum não permite que o funcionário público exerça aquela defesa, e aí isso se estende ao crime funcional também. Esse posicionamento é o posicionamento jurisprudencial relacionado tanto à STF quanto também à STJ. Guarda essa informaçãozinha que ela é importantíssima para você. E para a gente fechar o assunto, funciona da seguinte forma. Eu fiz a defesa preliminar. O juiz viu a minha defesa e não rejeitou. Na verdade, a natureza jurídica da defesa preliminar, meu amigo, a intenção de quem faz isso daí é convencer o juiz de que você não é culpado. Você vai falar, ó, naquela situação eu cometi por conta disso. É uma antecipação de defesa. A expectativa sua é convencer o juiz desses fatos. E aí, beleza, você entregou novamente essa defesa preliminar para o juiz. Esse juiz, ele vai olhar e muitas vezes ele pode ou rejeitar ou aceitar. Doutor, ele aceitando aquele procedimento, dá-se início a um procedimento. E qual procedimento segue os crimes contra o funcionário público? Procedimento comum ordinário. Procedimento comum ordinário. Guarda essa informaçãozinha. Só que cuidado, eu só sigo o procedimento comum ordinário depois da aceitação pelo juiz. Então, o que você vai dizer? O CESP ele já cobrou. É correto afirmar que aplica-se o procedimento comum ordinário nos crimes funcionais? Não todo ele, não todo ele. A regra é que sim. A regra é que nós teremos todo ele. Agora, o CESP-NB, ele já veio fazendo essa diferenciação, essa caracterização tentando te enganar em relação à prova. Beleza? Com isso, eu fecho o procedimento e vamos resolver umas questõezinhas acerca do tema aí. Olha só a primeira questão, o que ela nos diz. Assinale a opção correta com relação ao processamento e ao julgamento de crimes de responsabilidade cometidos por funcionário público. Você já sabe, na verdade o termo crime de responsabilidade é errado. Na verdade você deveria utilizar crimes funcionais. Beleza, você já entendeu onde eu vou chegar. Letra A. Será desnecessária a resposta preliminar quando a ação penal for instruída por inquérito policial. Doutor, CESP 2018 de cara a letra A. Isso aqui que eu falei para você é a súmula 330 do STJ. Foi esse o posicionamento que o CESP teve, divergindo do entendimento do STF aí. Beleza? Famosa doutrina cespiana. Vamos ver o erro das outras assertivas aqui. No caso de crime inafiançável, não. Afiançável. A resposta deve ser apresentada por um prazo máximo de 30 dias. Então, cuidado, nada a ver com 30 dias aqui. C. O processo ficará suspenso enquanto não for reconhecida a residência do acusado. Não, ele não fica suspenso. O que se faz é nomear, você nomeia, olha só. O juiz ele vai nomear advogado. O juiz vai nomear um defensor ali para que seja realizada a defesa preliminar. Letra D. Na instrução criminal é admitido o número máximo de 6 testemunhas, podendo até 3 serem arroladas pela acusação e as demais pela defesa. Doutor, cuidado, nós não temos essa figura de 6 testemunhas, nós temos um total de 8 aqui. Cuidado. Crimes cometidos por funcionários públicos são imprescritíveis, nada a ver, são crimes funcionais. Então, questão também errada. Gabarito letra A. Vamos para a próxima.
A respeito do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, olha aí de novo, ó, dos funcionários públicos, denominados crimes funcionais, aqui a banca ela foi mais legal. O CESP em 2017 ele melhorou um pouquinho isso aqui. E aí vem, julgue os itens a seguir. O procedimento comum é aplicáveis a crimes funcionais afiançáveis. Parece que tá tudo bonitinho aqui, né? Pois é, essa questão foi considerada errada pela banca porque ela falou que não é todo ele. Não é o procedimento comum, na verdade ele coloca procedimento comum ordinário, que seria o correto. Portanto, nesse caso, você vai dizer que a questão está errada. 2. Processo relativo a crime funcional é ação de competência originária dos tribunais. Doutor, errado. Competência originária é do juiz singular, em regra. Então, só se a questão falar em foro, prerrogativo de foro. 2, errado. 3. Denúncia de crime funcional poderá ser rejeitada pelo juízo antes do acusado apresentar defesa prévia. Sim ou não? Sim, é aquele caso que a gente viu ali de recusa. E 4. O acusado de crime funcional pode apresentar, como matéria de defesa de mérito, causas de negativa de autoria, excludente de licitude e extinção da punibilidade. Doutor, perfeito. Nesse caso, é obviamente o tipo de argumento que se espera que a defesa tenha. Portanto, questão 4 também certa. O gabarito tem que ser 3 e 4. No nosso caso, letra D aí. Belezinha? Vamos para a próxima. Acerca do processo e julgamento dos crimes praticados por funcionário público, assinale a alternativa correta. Letra A. Estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito no prazo de 10 dias. Doutor, 10 nada, o prazo aqui é de 15 dias. O juiz deverá rejeitar a denúncia em despacho genérico. Doutor, genérico nada, o despacho tem que ser sempre fundamentado. Questão errada. C. Caso o acusado esteja fora da jurisdição do juiz do processo, a resposta preliminar poderá ser apresentada por defensor nomeado no prazo de 10 dias. 10 não. Aqui é de 15 dias. Questão errada de novo. D. Se não for conhecida a residência do acusado, ser-lhe-á nomeado um defensor certinho, a quem caberá apresentar a resposta no prazo de 10. Olha de novo, 10 dias. 15 dias aqui, doutor. Só nos sobra a letra E. A lei processual penal antecipa o contraditório, pois antes de inaugurada a ação penal, permite a apresentação de defesa preliminar. Doutor, perfeito. Esse é o entendimento da doutrina acerca do tema. Com isso, fechamos o tema de crimes relacionados a funcionários públicos, um tema muito fácil, e perceba que a questão, as bancas elas cobram muito prazo. Prazo sempre é uma boa pedida. Com isso, eu tenho certeza que você vai adquirir mais um pouquinho de conhecimento para arrebentar na prova.